Ai, ai, tá fechado aí, não, amor? Deixa eu aberto aqui, sim. E aí, Ana Carol? E aí? Bom dia, Ray, Lizinha, Bom dia. Igor Kaique. A lição foi seu aniversário ontem, Alisson. Não acredito nisso, mano. Parabéns, Eu não dei parabéns Alisson. pra você aqui, não oramos por você. Vamos orar por você hoje, em nome de Jesus. A lição é seus 15 aninhos. Marcão. Erika tá aí também. Isso aí, galera. Ricardão. Amei. Ah, foi antes de ontem. Eita, nós. Aleluia, lição. Que as bênçãos de Deus reguem você aí. Ano de alegria, vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Bom, vamos tirar aí um tempo para orar então. Enquanto os atrasadinhos vão entrando. Amém. Espero que esteja todo mundo bem aí. Né? Deus tenha falado aí nos nossos corações essa semana. E continue falando, amém? Nossa mente fique voltada a Ele aí nesses dias. Bom, vou pôr uma música aqui, vamos tirar um tempinho para orar então. Eu achei um carinha tocando teclado aqui na internet, achei ele bom pra caramba. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Lord, I thank you. Lord, I thank you. I come into your presence with thanksgiving in my heart, and I say thank you for always being faithful, for always being there for us. You are beautiful. So I lift my eyes, so I turn my gaze towards you. And I fix my eyes, Lord, I turn my thoughts towards you. You have my attention. You have my attention. Lord, you have my attention. Right here, right now. You have my attention. And God, I look to you. I won't be overwhelmed.
'cause you're where my help comes from. Give me wisdom, 'cause you know just what to do. Yeah. I lift my eyes to you. Oh, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, 'cause you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. So God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, 'cause you're where my help comes from. So give me wisdom, and you know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my
I give you glory, Lord. And hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. And praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Still I will praise. Still I will praise. Aleluia. Meus irmãos, queria orar rapidinho com vocês aqui. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse dia, pela graça do Senhor, pela vida do Senhor, tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ilumine o nosso coração hoje, nos dê um dia cheio da sua presença, cheio da sua graça, cheio do seu poder, cheio da sua paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Eu achei mó brisa esse carinha tocando. Eu fiquei ouvindo ele ontem. Tem acho que uns 40 minutos esse vídeo. É bem bacana. Mas amém. Bom, vamos lá então, rapidamente. O tema de hoje, né? É um pouco curioso, talvez, para a grande maioria, assim, não é algo tão ensinado, assim, com evidência, né? Na maioria dos lugares, né? Mas algo real, acho que mais para a gente pensar em algumas coisas e saber mais, né? Conhecer mais sobre Deus, sobre como é que Ele faz as coisas e tudo mais, né? E como Ele cuida, né? Não só de nós. Nós somos exclusivos do Senhor na questão da salvação, de ser povo dele, o reino, a noiva. Mas, queira ou não, Deus ele cuida até dos ímpios, né? E até a Bíblia mesmo fala para nós orarmos, né? No caso, até por um inimigo nosso. Eu estava lendo aqui algumas anotações sobre o assunto e sobre a gente chama de graça comum, como Deus ele organiza, né? Todo o universo, como ele faz as coisas, como ele até abençoa aquele que às vezes não é nem filho dele, né? E a gente vê isso frequentemente, né? E para a gente não ficar em crise, saber, né? Tem algumas bases de como o Senhor faz as coisas, né? E aí o texto que fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? Que é até uma forma de Deus abençoá-los. De Deus abençoá-los. Bom, então vamos lá, né? Hoje é o dia 9. Amanhã eu vou ver se a gente faz uma dobradinha para quem puder, que tem mais 2 temas, né? Faz de manhã e à tarde, não sei, ou faz uma tacada só de manhã. E aí a gente vai encerrar. Semana que vem a gente não vai ter. A gente vai ver se cada um faz aí o seu individual ou com a rede, para a gente poder preparar outras coisas também, né? Alguns outros materiais e tudo mais. Mas enfim. Então a graça comum e o cuidado de Deus com todo o universo. Eu coloquei aqui, né? Esse é um tema pouquíssimo falado e também não é uma confissão de fé, né?
ou o tema central da palavra de Deus, Cristo, não. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre esse texto para que nós venhamos conhecer de fato, né? O que Deus faz, como que Ele faz e talvez possa te ajudar em algumas crises aí. Eu não sei se você já teve aquela crise de por que que meu vizinho é um abençoado e ele é próspero e tudo dá certo. E aí você entra naquela justiça própria. Eu tô aqui, vou na igreja todo domingo, sou santo, não pego ninguém na rua faz tempo. Então, a graça comum é uma medida de graça. A graça comum ela não é a graça salvífica. O que que é a graça salvífica? A graça irresistível para a salvação. A graça comum é uma medida de favor e merecido de Deus que ele despeja sobre toda a humanidade, sobre a natureza, para que exista ordem, para que não entre em colapso as coisas, para que nós não venhamos viver todos os dias numa incrível guerra mundial. Então, e aí tem N teorias e tudo mais, mas eu só quero meditar em algumas frases aqui com vocês, até alguns textos, para que você entenda um pouquinho do assunto, né? E que você vive em paz também com os acontecimentos. Bom, vamos lá. Além dessa graça especial que resulta na salvação, então da graça que nós desfrutamos, que é a graça que nos salvou, que é um tipo de graça, né? Há o que podemos chamar de graça comum, ou influências gerais do Espírito Santo que, a um nível maior ou menor, são experimentadas por todos os homens. E vale ressaltar também, tem algumas colocações na Bíblia, onde lá fala que dá uma conotação de como se no final da vida de todas as pessoas, ninguém tem a desculpa de falar que não conhece a Deus. Por manifestação dessa graça, por manifestação da criação, por manifestação dessas coisas e do próprio Deus. Amém? Então é um tipo de graça derramada sobre todos os homens. Deus faz com que o seu sol nasça sobre o mal e sobre o bom. Manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Ele provê estações frutíferas e dá muitas coisas as quais contribuem para a felicidade da humanidade em geral. Entre as bênçãos mais comuns que devem ser atribuídas a esta fonte, podemos enumerar a saúde, a prosperidade material, a inteligência em geral, os talentos para arte, música, oratória, literatura, arquitetura, comércio, invenções e etc. Então, é até algo que eu queria meditar um pouquinho aqui com vocês também, né? A gente falou um pouco disso em algumas reuniões ano passado, sobre a nossa postura diante da sociedade, né? A gente vê que Deus ele dá até graça, dá até habilidades, tanto para os ímpios quanto para nós. E que cabe a nós também aperfeiçoarmos essas habilidades, né? Estudarmos, dedicarmos, trabalharmos e fazermos a diferença, né? Então, aqui está falando assim, em muitos casos, os não eleitos, então os que não são escolhidos, que não são filhos, recebem estas bênçãos em abundância maior até do que os próprios filhos, pois muitas vezes vemos que os filhos deste mundo são para a sua glória, a sua própria geração, mais sábios que os filhos da luz. Então você vê de repente alguns pensadores que não eram cristãos, até ateus, não é engraçado isso? E você fala, meu, o cara é inteligente, mano. Você vai ver o cara profissionalmente falando. Então, de alguma forma, Deus usa dessas pessoas e derrama até uma medida de graça, inteligência, sabedoria, porque tudo vem do Senhor para essas pessoas, para que no final o propósito dele seja concluído. E o que vale ressaltar nesse assunto é que nós, irmãos, vivemos com a essência da eternidade nos nossos corações, né? Então, talvez você seja o maior médico, o maior professor, o maior empresário dessa geração. Se Deus quiser que você seja, glória a Deus, aleluia. Nós oramos por isso, cremos que vamos ser prósperos e tudo mais. Mas, aleluia. Acho que caiu minha reunião aqui. Bom, voltou. Rapaz. Bom, vamos lá. Então, enfim, para a gente não entrar numa crise, né, de porquê. Eu não sei se você já pensou nisso, mas acho que principalmente quem é filho de crente, né?
Às vezes eu era criança e falava, meu, a gente tá passando por uma dificuldade, mas a gente é crente, como assim? Né? E fulano não é. Então, pra gente resolver essa questão dentro de nós, no nosso coração, né? Então talvez Deus queira que você seja um cara mais milionário dessa geração. Amém, se Deus quiser, aleluia. Mas talvez Deus vai levantar um ímpio, até para mostrar a própria glória dele, porque é ele que tem dado essas capacidades, ele que tem governado essas coisas. E não cabe a nós questionarmos ou injuriarmos-nos com Deus. Por quê? Porque, irmãos, o que são esses dias, esses anos, perto de toda uma eternidade? Amém? Então, que a gente entenda e saiba ver que Deus ele está cuidando das coisas, né? Então, que o sol nasce para todos e que existe, sim, pessoas que vão ser influentes aí em questão políticas, né, profissionais e tudo mais. Em, em muitos casos, não eleitos recebem essas bênçãos em abundância maior do que os eleitos. Então, as pessoas ali do mundo, né, que não são talvez filhos de Deus, nossos irmãos. Por muitas vezes vemos, eu já li isso aqui, a graça comum é a fonte de toda ordem. Olha que legal. A graça comum é a fonte de toda ordem. O refinamento, a cultura, a virtude comum que encontramos no mundo. E através dela é que o poder moral da verdade no coração e na consciência é aumentado, e as paixões maléficas dos homens são restringidas. Tem um pensador, eu não me recordo o nome dele, mas ele fala que se Deus não desse alguma medida de graça, ou se Deus não derramasse misericórdia sobre toda a criação, a gente viveria em colapso. Né? Todas as pessoas seriam muito piores do que o próprio Hitler, né? Ele usa essa frase. Então, para você ver como é que Deus ele cuida, porque isso é uma forma até dele cuidar de você e de mim. Imagina, né, que as pessoas que te rodeiam, talvez você já pregou o evangelho e algumas rejeitam, não querem o evangelho, não creem nisso. Mas de alguma forma elas têm uma consciência desenvolvida, né? Elas têm um padrão moral não tão ruim, e não tão depravado e não tão é, sujo, se a gente pode falar assim, do que muitas outras pessoas. Por quê? Porque Deus está guardando você. Deus está guardando o propósito dele. Ele está fazendo aí essas coisas, amém? Então esse tipo de graça, ela não leva à salvação, mas ela livra a terra de atualmente se transformar em um inferno inteiro. Ela prende a efetivação do pecado, tanto quanto o discernimento humano. Prende a fúria de bestas selvagens. Ela previne o pecado de ser manifestado em toda sua hedionda expressão. Então, irmãos, eu não sei se você já sentiu isso assim, de que às vezes você se conhecendo, você fala, meu, eu só acho que mais mal do que eu achava, né? Caramba, né? No dia que eu tô na minha carne, no dia que eu não tô naquele dia espiritual, eu acabo sendo pior do que eu pensava que era. Então você vê que as pessoas também, o mundo também. O mundo, irmãos, é muito pior, o pecado ele é muito pior. Ele tem muito mais um poder negativo de morte do que a gente imagina. Mas mesmo assim, né, para os que são salvos, Deus regenera o seu coração. Então nós somos amados, regenerados, filhos. Só que de alguma forma Deus ainda derrama dessas bênçãos sobre alguns governos para abençoar os filhos dele, a obra dele e para manter em ordem o mundo, a terra, preparando tudo para a volta de Cristo, preparando tudo para os últimos dias, amém? Então tudo isso faz parte aí do plano de Deus. Então o resumo da ópera é Deus, porque ele é Deus, e ter a soberania absoluta de todas as coisas, ele rege, ele coordena o universo, cuida de alguma forma de todas as coisas e derrama as medidas de graça sobre situações, pessoas, lugares e tudo mais. Amém? Aí tem até aqui, Jesus disse a seus discípulos que o mundo não poderia receber esse espírito. Então, falando que o que nós recebemos, o mundo não tem. O que o mundo tem, que é essa graça comum, nós recebemos também. Mas o que nós recebemos é dos filhos. O Espírito Santo habitando em nós, regenerando os nossos corações, né? E nos fazendo ir além, nos dando um senso de eternidade. Então eu queria falar para você essa manhã que as suas preocupações são preocupações eternas. A Bíblia diz lá em Mateus 6,36, então que você deve buscar primeiro o reino. E o reino vai durar.
O reino é eterno, o reino de Deus ele é eterno. Tem o milênio, os 1000 anos, tudo mais, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando da plenitude do reino dele, da alegria dele, do desfrute dele, que é aquilo que nós vamos desfrutar por toda a vida. Então, o grande X da questão é aquilo que eu tenho falado, é não ficar questionando Deus naquilo que ele não nos responde. Ah, por que que fulano é abençoado? Por que fulano tem um carro e eu não tenho? Por que fulano tem casa própria e eu não tenho? Irmãos, Deus tem um propósito para todas as coisas. A questão é, talvez as coisas materiais que o mundo tem, a gente não tenham todas. Mas o Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de nós, que nós temos, o mundo todo talvez não vai experimentar. Porque nós não somos desse mundo. Então, não que você deve se sentir maior ou melhor, mas se sinta em paz. Viva em paz com Deus, viva em paz com os acontecimentos, viva em paz com as circunstâncias. Você foi chamado para viver em paz. Deus quer que você viva em paz, irmãos. É dia de você viver em paz, porque Deus está no controle de tudo. E Ele abençoa e faz o que Ele quiser. Então, João 14,17 fala, né? Porque não vê e nem conhece o mundo, né? Mas vós os conheceis, o Espírito da verdade, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então, por mais que o mundo desfrute de muitas riquezas, e em nome de Jesus nós vamos desfrutar também. Nós temos algo muito mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Eu queria rapidamente falar aqui de alguns pontos, né? Não é talvez hoje uma mensagem muito inspirativa, que vai falar de você, e do Espírito em você, e do fogo, mas eu só quero que você tenha esse entendimento de que Deus ele cuida das coisas e para que um dia, se você for entrar em crise, você descanse, amém? Tá ficando claro para os irmãos? É meio confuso? Como é que tá? Tá tranquilo? Beleza? Amém? Bom, vamos lá então. Daqui a pouco também já vai acabar aqui o tempo. Então, a graça comum, ela tem algumas esferas que ela atinge que nós podemos discernir. Então, primeiro, a esfera física, né? Os descrentes continuam a viver nesse mundo somente por causa da graça comum de Deus. Então, irmãos, até o ímpio, a pessoa, até o ateu, ele vive às custas de Deus nesse mundo. Ele vive às custas da graça de Deus sendo derramada nesse mundo. Cada vez que as pessoas respiram é pela graça, pois o salário do pecado é a morte, não a vida. Além disso, a terra não produz somente espinhos e ervas daninhas, nem permanece um deserto ressequido, mas a graça comum de Deus provê comida, material para roupa, abrigo e tudo mais. Então, a gente vê essa graça sendo manifestada na esfera física. Amém? Irmãos, e eu penso muito nisso. Eu não sei, né? Graças a Deus, há muitos anos eu não perco um ente muito próximo e muito querido, assim. Mas sempre que a gente perde alguém muito querido, a gente vê o como é frágil a vida. Ou quando algum famoso morre, o helicóptero cai, sei lá o que acontece. E não é que é verdade, irmãos? Né? O como o nosso organismo funciona, como tudo funciona, existe algo muito maior. Você olhar para si mesmo e ver como você vive, como você acorda, como você funciona, vai te levar a pensar assim, cara, existe algo muito maior. Não é possível. E é onde a gente fala que Deus ele se revela nas coisas criadas, ele se revela em tudo. Então, na esfera física, é um local de manifestação da graça comum devido à vida, a você respirar, as pessoas, o mundo. Olha aqui que legal, Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus 5:44. Aqui Jesus apela para a abundante graça comum de Deus como encorajamento aos seus discípulos, para que eles também concedam amor e orem para que os descrentes sejam abençoados. Olha que loucura! Jesus ensinando para aqueles que perseguiam seus discípulos, né, ensinando eles a orar para que eles fossem abençoados, abençoassem os inimigos. Outra esfera aqui, a esfera intelectual. Satanás é mentiroso e não há verdade nele. João 8:44. Porque ele foi dado ter domínio sobre o mal e sobre a irracionalidade e comprometimento com a falsidade que acompanha o mal radical. Mas os seres humanos no mundo de hoje
mesmo os descrentes, não estão totalmente entregues às mentiras, totalmente à irracionalidade, à burrice, à falta de inteligência. Eles não estão totalmente entregues a isso, totalmente entregues à ignorância. Todas as pessoas são capazes de ter um pouco de compreensão da verdade. De fato, algumas possuem grande inteligência e entendimento. Isso também deve ser visto como resultado da graça comum de Deus. João fala de Jesus como a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1,9, está escrito lá. Pois em seu papel como Criador e sustentador do universo, não particularmente em seu papel como Redentor, o Filho de Deus concede iluminação e entendimento que vem a todas as pessoas do mundo. Mas eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo constantemente. Pessoas que não creem em Deus, mas falam assim, meu, eu acho que essa parte que fala disso que Jesus fez, isso aqui eu acho que é verdade. Eu acho que isso aconteceu. Então, de alguma forma, por mais que eles não tenham total conhecimento da verdade e não recebam dessa graça da salvação e nasçam de novo, Deus ele derrama de algumas medidas para que até o próprio ímpio ele olhe para aquilo, olhe para a Bíblia, e talvez ele vai falar assim, eu não acredito nela inteira, mas meu, tem coisas aqui que é muito verdade, provérbios, conselhos. Então isso é o quê? Não é um fruto bom da natureza do pecado. É Deus derramando medidas de graça sobre pessoas que estão mortas nos seus pecados. Então, medidas de graça, de entendimento. Isso glorifica a Deus. Amém, irmãos? Bom, outra coisa, esfera moral. Pela graça comum, Deus também refreia as pessoas de serem tão más quanto poderia. Então, irmãos, todas as pessoas que não nasceram de novo, elas têm total condição de serem horríveis, porque a natureza dela é uma natureza do pecado. Só que Deus vai derramando, dia após dia, medida de graça, medida de misericórdia, para que o mundo não entre em colapso e até seus filhos sejam guardados, amém? Então, numa esfera moral também, Deus ele derrama disso. Então, isso vai nos fazer entender muito mais o mundo inteiro, né? Te fazer entender muito mais como funcionam as coisas e até como Deus abençoa a noiva e os filhos dele através dos ímpios e do mundo. O esboço aqui é bem maior, amanhã quando a gente encerrar eu vou fazer o PDF aqui, tá tudo quase pronto. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma lida aí no assunto, tá? A esfera da criatividade. Deus distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas e musicais, assim como em outras esferas nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se, como praticar esportes, cozinhar, escrever e tudo mais. Além disso, Deus nos dá a capacidade de apreciar a beleza em muitas áreas da vida. E nessa área, assim como na esfera física e intelectual, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas sobre os descrentes também. Então, músicas e tudo mais. Irmãos, quantos músicos que às vezes nem criam em Deus e faziam uma música religiosa, uma música para ele. Eu estava estudando um pouco a questão da música, né? Sei lá, 500 anos atrás e como ela foi colocada de volta na igreja, porque durante muitos anos foi retirada da igreja a música, né? E como o Senhor se manifesta. E como é que eu explico isso? Como é que eu explico o Senhor se manifestando através do ímpio, o Senhor se manifestando através da natureza, o Senhor se manifestando através da vida? Irmãos, a questão é que você não vai conseguir explicar tudo, mas você pode admirar, você pode desfrutar e você pode descansar. Porque se Deus está manifestando graça através das pessoas, que no fim dos dias ele vai derramar a ira dele no julgamento, quanto mais aos filhos, que ele já tem derramado a graça, que ele vai levar para perto dele. Então, eu queria que você vivesse uma vida em paz, né? Você, como radical livre, vivesse em paz, vivesse uma vida descansada no Senhor, independente das circunstâncias, independente se hoje não é o seu dia bom, agradeça, porque existe graça em você, existe uma graça que te salvou, existe uma graça em tudo que te rodeia, que é essa graça comum que Deus vem derramando para guardar a sua vida, para preparar o caminho, para que Cristo venha nos buscar nos últimos dias. Amém? E aí, já para chegar perto do fim aqui, numa esfera também da sociedade, né, a graça de Deus também é evidente na existência de várias organizações e estruturas na raça humana. Vemos isso primeiramente na família humana, ressaltado pelo fato de que Adão e Eva permaneceram marido e mulher após a queda. Então tiveram filhos, homens e mulheres. Gênesis 5:4 a gente pode ler isso. Os filhos de Adão e Eva casaram-se e formaram famílias para si mesmos.
também Gênesis 4 lá para frente, 17 em diante. A família humana permanece ainda hoje, não simplesmente como instituição para os crentes, mas para todas as pessoas. Eu não sei se vocês viram a live do pastor Naor e da pastora Marília com o pastor Márcio e a pastora Gisele. Tá no Facebook do pastor Márcio, muito legal. Eles são muito divertidos. Foi uma live de casais, né? O pastor Naor falou um pouquinho do Apocalipse e o pastor Márcio falou algo que eu penso assim, é um pensamento particular meu. E agora algum pastor de nome falou, é mais fácil para mim me expressar. Mas quando eu olho para o fim dos tempos, irmãos, eu particularmente, não tô falando que isso é uma verdade, que é assim, só que eu acho que vai ser tudo muito pior. Assim, tipo, esse coronavírus é uma evidência da volta de Cristo. Acho que tudo é, desde o momento que ele foi. Mas acho que quando vir uma pandemia mesmo, assim, pertinho do apocalipse, eu acho que vai ser um negócio muito mais forte. Tipo, morreu 1 bilhão de pessoas, assim, sabe? Mas é uma opinião minha, posso estar certo, posso estar errado. Mas o que eu quero te falar, que a gente ainda tem ordem na nossa sociedade, né? Não é ainda uma loucura, apesar que é ruim, mas ainda não é uma extrema loucura. Por quê? Porque Deus ainda tem cuidado, Deus ainda tem guardado, Deus ainda não entregou totalmente os homens a eles mesmos. Porque, irmãos, quando Deus entrega um homem ímpio a ele mesmo, aí o nível da depravação é horrível. Aí você vai ver as piores histórias e coisas da vida. Amém? E aí, agora o Alisson falou que concorda, então fechou. O Alisson falou, tá falado. Para encerrar aqui os últimos 2 pontos rapidinho, tem mais 3 minutinhos só. A esfera religiosa, né? Mesmo na esfera da religião humana, a graça comum de Deus traz algumas bênçãos para as pessoas incrédulas. Jesus nos diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E desde que não há qualquer restrição no contexto para que se ore simplesmente pela salvação deles, e como a ordem de orar pelos que nos perseguem é combinada com a ordem de amá-los, parece razoável concluir que Deus pretende responder às nossas orações pelos que nos perseguem. O que ele está falando aqui? Que se Jesus fala para a gente orar pelos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem, então provavelmente Deus também quer responder essas orações. Então a gente ora, Deus abençoa meu inimigo. Aí Deus vai lá e abençoa os nossos inimigos. E seja aí de alguma forma para a salvação, se nossos inimigos em alguma esfera for filhos de Deus e for virar nossos irmãos, ou de alguma forma porque Deus quer abençoar, porque Deus ele ainda é bom, irmãos. Deus ele é muito melhor do que a gente imagina. Deus é bom, Deus é misericordioso. Irmãos, se Deus não fosse misericordioso, não ia existir nada. Mas ele é, e ele ainda tem coordenado isso. Amém? E a última, só evidenciar que a graça comum ela não salva as pessoas. Então ela mantém em ordem o universo, ela nos leva a desfrutar de coisas, ela guarda as pessoas, mas não salva as pessoas. Mas o nosso papel, eu acho que esses dias eu falei das hipérboles, né? Que Jesus ele enfatiza algo muito para dar ênfase naquilo. Irmãos, olha só, ele manda amar e orar pelos nossos inimigos. Se nós devemos amar e orar pelos inimigos, quanto mais pelos outros. Ou seja, ame e ore por todas as pessoas. Ame a todos e ore por todos. Porque salvar pertence a Deus. O nosso papel aqui na terra é amar, é servir, é estar junto. Amém? Então é isso, né? Eu falei aqui praticamente 7 pontos aqui. Coloquei aqui, ele é Deus, né? Aí a prática é você meditar hoje, né? Durante o dia sobre isso. E compartilhar com alguma pessoa, não isso que eu falei, que é um pouco complexo, talvez, mas é importante para você ouvir do assunto, né? Mas de forma simples você poder falar para as pessoas que Deus tem cuidado, os que estão na sua casa, sua mãe, sua família. Fala, mãe, por mais que tá tudo difícil, né? Deus ainda tem cuidado da gente, amém? E é isso, irmãos. No sábado, a gente vai quebrar a série aí, a gente não vai falar sobre quem é este nesse sábado, a gente vai falar sobre depressão, né? Eu vou remoldar um pouco aquela palavra lá que a gente pregou naquele evento, e agora eu vou preparar algumas artes, algumas coisas aqui pra gente fazer uma mega divulgação. E sexta-feira, a gente também não vai fazer a live das boas notícias, a gente vai fazer uma live, a gente vai chamar de R de resenha. Então a gente vai ver se junta alguns discipuladores, né? E vai fazer uma live de resenha. Vai falar do que tiver que falar e tudo mais. Então eu conto com vocês aí, tá bom? Vai cair aqui o meu Zoom. Então hoje eu quis mais trazer um ensino para vocês de algo que é real e pode ir te fazer entender um pouco mais as coisas, né? Espero que tenha sido bom. Espero que tenha edificado, amém? Deus tem cuidado de nós, está no controle das coisas. Amo vocês e tamo junto. Sexta-feira vamos
conversar.